crise no Corinthians, minha rapaziada. Põe na tela aí, meu diretor. O que está acontecendo aí com o Timão? A gente vai trazer aqui os detalhes. Porque assim, eu vou trazer um panorama geral para vocês. A princípio, o Corinthians está vivendo uma semana caótica da caótica, que assim, eu nunca vi nada parecido no futebol brasileiro, tá? O que aconteceu com o Corinthians essa semana, desde rompimento de patrocinador master, que era o maior patrocinador do Brasil, desde planejamento de permanência de um goleiro, que era uma das principais joias do time, que vai embora também, atraso de salário, empresa laranja para repassar dinheiro, diretoria perdendo membros. Cara, caos no Corinthians, né, Maurício? Caos total no Corinthians. Né? Estádio sem luz. Estádio sem luz. Cara, era meio... Sei lá, a gente acompanha a notícia do Corinthians desde o começo do ano, assim, tudo era muito, muito esquisito, né? Porque ao mesmo tempo que o time tinha uma dívida bilionária, beleza, fechou um patrocínio muito bom, novo presidente, né? Novos ânimos, novo gás na equipe, mas contratando jogadores caros, beleza, você tem que ter elenco para ser competitivo, mas contratando jogadores caros, não estava dando resultado em campo, muita confusão e sempre o presidente com bravatas, né? Desde a campanha com muitas bravatas, falando que mais ou menos como o Eurico fazia, né? O respeito voltou, igual o Josh Wander fez, que esse vai ser o último clássico entre Flamengo e Vasco, que o Vasco vai estar em orçamento menor que o do rival. Sempre muito com essas bravatas para inflamar a torcida, mas a cada dia que passava o time do Corinthians não melhorava, as finanças só pioravam, toda hora pipocando notícia de algum atraso, né, com algum outro clube, né, pelos quais o Corinthians negociou jogadores. Então, aí depois começou a pipocar as polêmicas com o patrocinador, né, a questão do Laranja, envolvido na negociação. Tanto que aí o patrocinador deu um ultimato, falou, olha, a gente não está gostando de ter o nosso nome envolvido em polêmicas relacionadas a laranjas, então explica essa situação. O Corinthians não explicou, e a patrocinadora falou, olha, a gente entende que a gente pode sair do contrato, e é isso. O Corinthians perde o maior patrocínio do país, e só serviu para inflacionar o mercado, né? Tanto que depois o Flamengo fecha o contrato com um valor muito, muito próximo, depois o Vasco também fecha um contrato de patrocínio um valor bem elevado, e ainda mais se você considerar a fase que o Vasco está vivendo. E o Palmeiras acho que ainda não fechou o contrato de patrocínio, mas enfim, tem toda a questão com a Leila, né, enfim. Mas só acabou inflacionando mais o mercado de patrocínio master no Brasil e não solucionou nenhum problema do Corinthians, né? Muito pelo contrário, só piorou tudo. Então, eu queria, assim, cara, situação bizarra. Um panorama geral, assim, desde o começo da temporada, onde tudo começa a acontecer com a eleição do Augusto Melo, que como você falou, Maurício, ele chega prometendo tudo ali no Corinthians, promete Gabigol, promete que o time vai competir, que vai acabar a paz de Flamengo e Palmeiras, que vai incomodar esses times. E aí o Corinthians começa um Paulistão com o Mano Menezes, onde o Corinthians, assim, por alguns momentos brigou para não cair no Campeonato Paulista. Chegou a ter esse assunto de, pô, o Corinthians vai ser rebaixado no Paulistão, consegue a permanência, perdão, mas não vai para a fase de mata-mata, e o Mano Menezes já cai no primeiro trimestre ali como treinador, e o Corinthians já paga uma multa bizarra para a saída do treinador. 13 milhões, alguma coisa assim. Que era de 20, mas depois o Augusto Melo falou que era 13 e tal, e aí Mano Menezes sai, confusão nos bastidores, e chega o novo técnico do Corinthians, depois de um tempo, vindo do Cuiabá, e aí já começa as especulações, tem chegado de jogadores como chega o Garro, chega o Félix Torres, chega alguns jogadores no Corinthians, Pedro Raul, e o Corinthians não paga a parcela desses caras. Então, olha só. Fala aí no chat. O Corinthians está devendo parcela pro Tajeres, está devendo parcela pro Santos Laguna, e isso está sendo cobrado agora também. Os times estão acionando a FIFA para receber esse dinheiro. O Corinthians está devendo todo mundo. O Corinthians está com uma dívida de 2 bilhões de reais, cara. O Corinthians atualmente é a maior dívida do futebol brasileiro. Tem a maior dívida do futebol brasileiro.
O Corinthians tá seguindo, assim, à risca, tá? Todas as cartilhas do rebaixamento desse ano. Não tô dizendo que o Corinthians vai ser rebaixado, não dá pra afirmar nada. Mas que tá seguindo à risca a cartilha de clube que vai ser rebaixado, todo passo a passo de atraso de salário de funcionários, como aconteceu agora, saiu ontem essa notícia também. Funcionários, jogadores, saída do ídolo. Cara, o Cássio foi chutado do Corinthians, pô. O Cássio foi chutado do Corinthians, pediu pra sair, e o Corinthians acreditou que permaneceria, teria ali um novo goleiro, uma promessa, que é o Carlos Miguel, onde até ano passado ele tinha uma dívida, ele tinha uma multa rescisória de 50 milhões, viu a dívida cair para, perdão, gente, viu a multa cair para 4 milhões de euros por causa de uma cláusula de um contrato feito em 2021, pô. Não existe isso, ninguém viu isso, ninguém viu essa cláusula, que a multa do cara ia baixar para 4 milhões de euros. Pô, 4 milhões de euros não é nada, pô, para um time da Europa que é um goleiro. Ainda mais um goleiro com ele e promissor, né? O Carlos Miguel já tinha pego a vaga de titular do Cássio, antes do Cássio sair, vinha fazendo bons jogos, e aí eles vão com tudo para tipo, realmente chutar o Cássio, chuta o Cássio, que é o ídolo do Corinthians. Eu achei que realmente foi tipo assim, uma falta até de respeito com o atleta, sabe? Pela história que o Cássio tem no Corinthians, enfim. E aí, não, como você disse, ninguém viu essa multa do Carlos Miguel, e agora o Corinthians fica sem goleiro, né? Vamos dizer assim, porque o jogador e o seu agente, né, já falaram que realmente ele vai para o Nottingham Forest, que vai pagar a multa dele e vai levar. E aí, para o jogador, visando carreira, para ele é muito melhor ele já sair para um time ganhar um salário maior, né, viver na Europa, enfim. Realmente eu achei foi muito amadorismo no caso do goleiro, né, dessa situação dos goleiros. Muito amadorismo da diretoria do Corinthians. Em relação ao patrocínio, outro amadorismo, eu estava até vendo hoje de manhã, né, antes de começar aqui a live nas redes sociais, aí eu vi um tweet que até me fez refletir um pouco sobre essa questão do patrocínio. Que quando veio o Corinthians vai fechar um patrocínio com a Vai de Bet. Ninguém conhecia, né, essa casa de apostas. E aí ficou todo mundo, será que vai dar certo? Isso aí tá com maior cara de ser golpe e tudo mais. E aí agora, quando acontece, né, tudo isso e vem à tona, a gente vê que o Corinthians que tava, assim, não tava fazendo tudo certinho com a empresa. Então, realmente você vê que a diretoria, como vocês falaram, ficou vivendo de bravatas para poder conseguir a eleição, entra no clube e aí faz isso aí que tá tudo acontecendo, né? Assim, vi também um print com milhões de matérias, assim, tudo sobre o Corinthians e todas as matérias negativas. Uma coisa assim, bem... É triste, né? É triste para um clube do tamanho do Corinthians. Mas... Tudo que essa diretoria atual do Corinthians vem fazendo é de forma completamente amadora. O Corinthians ficou anos sendo administrado por uma diretoria que prezava a transparência, mas não era bem assim. E aí finalmente consegue trocar ali o poder, podemos dizer assim, para um outro lado, de uma outra chapa. Né? O grupo político. Troca de grupo político. E logo de cara, assim, o primeiro semestre, grotesco, irmão. Assim, é uma coisa surreal o que o Augusto Melo vem fazendo no Corinthians. Tudo que ele prometeu, tudo que ele fala, acontece completamente ao contrário. Ele ainda dá uma entrevista no começo do ano falando uma coisa, depois ele diz que ele não falou nada disso, sendo, cara, tá gravado, sabe? Tá gravado o que você falou. Eu acho que até nessa questão do Carlos Miguel, ele deu uma declaração falando que a multa do Carlos Miguel caía para 4 milhões em janeiro. Só que ele dava a entender de que era janeiro do ano que vem, de 25. Mas aí eu não sei se era de janeiro de 24, enfim, porque talvez nem ele saiba. Talvez nem ele saiba de janeiro e falou, é janeiro de 25, mas na verdade foi janeiro de 24. Acho que nem ele sabe. Mas aí mesmo assim, você pensando em tirar o Cássio, que no caso é o seu goleiro e tal, e aí o Carlos Miguel toma a frente dele, você não vai rever a multa dele? Entendeu? É o básico isso aí. Você tem que guardar do jogador que você tem. Esse é o básico, e eles não fizeram o básico. E agora vai perder o jogador que poderia até contribuir com um valor bem mais alto para ajudar a vida do Corinthians, que está com essa dívida bilionária já, né? E não vai ter isso. Não vai ter isso. Cara, o que salvou, entre aspas, o Corinthians foi a venda de alguns jogadores e tal.
Mas, e rapidinho, do Alex. Moscardo e tudo mais. Sim, Mas sim. assim, Que Mas quase, que quase eu dá ia falar errado, né? sobre isso. Oi? E quase dá errado a venda do Moscardo. Ainda tem esse detalhe, mas aí eu tava vendo também aqui, né? E aí, essa venda não, pelo que vi, essa venda não vai contribuir tanto assim, porque a dívida realmente é muito alta. Então, vai entrar o dinheiro, mas não, é como se não fosse dar nem para ver, sabe? De tão grande que é a dívida. E um outro ponto é que a VideBet tem que pagar, né, uma multa, que eles estão cobrando 10% pela rescisão do contrato, que daria em torno de 30 milhões de reais, que é o que falta a eles pagarem, mas eles podem recorrer, devido à maneira como aconteceu, eles podem recorrer e nem precisar pagar essa multa, o que seria ainda pior para a vida do Corinthians. cara, olha só, há quanto tempo a gente vê o Corinthians sendo mal administrado, pagando salários altíssimos para jogadores e não disputando nada, sabe? Tirando ali 2022, que o Corinthians chegou na final da Copa do Brasil, cara, o Corinthians não disputa nada há muito tempo. Com jogadores medalhões, pagando salários altíssimos. Pô, tinha Gil no elenco, tinha Fábio Santos, tem o Fagner, tinha o Cássio, tinha Paulinho, sabe? Tinha o Renato Augusto. Jogadores que já não entregavam mais o que eles podiam, o máximo ali não estavam nas melhores fases. E, cara, um salário astronômico, pô. Salários astronômicos. O Corinthians veio gastando dinheiro atrás de dinheiro, rios de dinheiros, em contratações que não deram certo. O próprio Yuri Alberto, cara, até hoje não é uma realidade absoluta no Corinthians. O valor que o Corinthians pagou nele, ele não entrega o suficiente. Aí pagou agora um valor alto também pelo Pedro Raul. Já estamos pensando em emprestar o Pedro Raul. Então, e não dá nem para entender por que eles fizeram a contratação do Pedro Raul. Primeiro que ele sai do Vasco sem entregar nada. Todo mundo viu isso aqui no Brasil. Aí ele vai pro México, continua sem entregar nada no México, que é uma liga muito inferior à liga aqui do Brasil. Aí o Corinthians vai lá e compra ele. Não dá pra entender. Assim, o cara não consegue se destacar no México. Pô, aí ele tinha acabado de fazer uma temporada aqui e não tinha se destacado aqui. Aí ele vai pro México, que é inferior, não se destaca lá. E o Corinthians compra o jogador. Compra, não foi nem um empréstimo. É amadorismo, como eu falei, é amadorismo puro. Teve a situação do Lucas Veríssimo também, que não ficou. O Corinthians tinha prometido que ia comprar o jogador, acabou que ele foi embora. Teve o lance do Mateuzinho no começo do ano, que também foi bizarro. O jogador chegou a vestir a camisa do time, mas não tinha nada certo ainda. Como pode, cara? Como o jogador treina, veste a camisa do time, vai no estádio ver o jogo e não tinha nada assinado ainda. Depois tudo. O Mateuzinho chegou a voltar pro Flamengo. Depois aí ele foi pro Corinthians. Ainda troca nome nesse meio caminho. Quis trocar de nome. E aí, pô, tem o lance do Garro, que o Corinthians contrata o jogador e não paga a parcela. Tem o lance do Félix Torres. O Corinthians pode tomar um transfer ban bizarro por conta disso, né? De muito você não jogador pagar sem receber, né? Muito clube, né? Sem receber. Cara, situação bizarra. O que tá salvando o Corinthians é o Wesley, que é um moleque da base. Entendeu? E assim, esse moleque pode ser vendido a qualquer momento e por um valor, por uma mixaria. É o que a gente vê acontecendo com o Santos há bastante tempo, tá? O Vasco também, a gente tem esses exemplos práticos e aparentemente o Corinthians não aprende com isso. Óbvio que o Corinthians tem uma situação até diferente, porque igual a Thay trouxe aqui no nosso grupo, dos 2,1 bilhões de reais de dívida do Corinthians, 718 milhões são de financiamento referente à arena, né? Então, toda a questão da arena no Corinthians é bem complicada, bem complexa. Mas, cara, a cartilha, o Santos estava há uns 5 anos provando como é que funcionava. Só que sempre nascia algum moleque, surgia na base e salvava a temporada do Santos. Era vendido por uma merreca no ano seguinte. O Vasco, vira e mexe, apareceu algum moleque que salvava, ou 2 ou 3, mais ou menos, que salvavam. Mas assim, a gente teve Thales Magno vendido por um valor muito baixo. Paulinho vendido por um valor muito baixo. O Paulinho deveria ter sido vendido por mais caro. Mas, enfim, são jogadores que davam para aliviar um pouco a situação financeira do clube, né? Mas como é tudo um ciclo é uma bola de neve, então o jogador não se valoriza. O jogador não se valoriza para ser vendido por um bom valor. Então, o time está tão asfixiado financeiramente que tem que vender pela primeira proposta que aparece. Então, sim, assim, quando o Wesley for vendido pelo Corinthians, o que vai acontecer, não vai dar para segurar o moleque por muito tempo,
vai ser vendido por um valor muito baixo. O mercado tá Enquanto a vendo, gente- né, essa crise. Exato. Então, Enquanto quando a gente chega para fala fazer proposta, vai chegar com qualquer trocado, porque sabe que o clube vai aceitar. Não, e também o mercado de chegadas também, né? O jogador vai pensar, pô, 2, 3 vezes antes de ir pro Corinthians numa situação dessa, caso o Corinthians queira forçar, sabe? Também. E aí, ó, eu pego a Então, pergunta aqui do Marco Túlio, que deixou o bom dia mais cedo, e pergunta: quem tá pior, Corinthians ou Vasco? Cara, eu acho que a situação do Corinthians tá bem mais abaixo do que a do Vasco. O Vasco não tá tão mal assim como o Corinthians, cara. Eu acho que o Vasco tem muito mais chances de reverter uma má fase do que o Corinthians atualmente. A situação do Corinthians tá assim. Doideira, mano. Doideira. E para completar essa má fase do Corinthians, ainda saiu também que estão com salários de jogadores atrasados desse mês e o direito de imagem atrasado por 2 meses. Então, realmente, sim, tá tenso. Tá tenso pro Corinthians. E ó, o Marco Túlio tem um comentário forte aqui, ó. O Carlos Miguel foi ingrato com o Corinthians. O time abriu mão do Cássio para apostar nele, tirou ele do Inter quando ele era terceiro goleiro, a torcida confiou nele e ele fez isso, ingrato para mim. Cara, eu discordo do seu comentário, assim. Ele tá visando o melhor pra carreira dele, sabe? O Corinthians apostou nele, beleza, concordo com isso também. O Corinthians fez essa aposta nele. Mas a diretoria foi amadora em deixar uma multa do cara assim, de 4 milhões de euros. Você, como jogador, tem um time que tá despencando numa crise absurda, atrás de salário, porrada atrás de porrada, patrocinador rompendo o contrato por conta de laranjas dentro do clube para repassar o valor pago, e chega uma proposta da Premier League para você, para alavancar sua carreira no futuro. Você não vai pensar em ir para lá, pô? Você vai querer ficar aqui no Corinthians? Eu acho que isso não é ser ingrato. Eu acho que ele tá pensando no melhor da carreira dele, na minha opinião. Concordo. E assim, o Corinthians poderia sim ter ajudado ele, né? Ajudado não, né? Mas enfim, apostado nele, acho que foi esse termo foi o termo que o Marco Túlio usou. Apostou nele quando ele estava no Inter, comprou ele. Se ele fosse vendido hoje pelo valor que ele merecia, pelo goleiro que é e que tem ainda chances de crescer como jogador muito mais, ele teria dado um retorno pro Corinthians. Entendeu? Muito mais. O Corinthians, eu não sei quanto o Corinthians pagou nele, agora não sei, não me recordo, mas o Corinthians poderia ter ganhado um valor assim muito acima com ele, e não teria nada de ingratidão aí. O jogador está visando realmente, como o LF falou, a carreira dele, e não tem problema nenhum nisso, não é ingratidão. E aí o problema realmente foi o Corinthians não ter se resguardado. Não foi uma questão de abrir mão do Cássio, também tem isso. Não achei que o Corinthians abriu mão do Cássio. O Corinthians se desfez do Cássio mesmo. Não foi, vou abrir mão do Cássio assim, aqui o lance do... Não vejo desse... Assim, só antes de falar do Cássio... fala aí, antes de falar do Cássio, deixa eu só completar aqui sobre o Carlos Miguel. Eu acho que, assim, não dá para saber o que o Corinthians prometeu e talvez não cumpriu com o jogador. Isso pode influenciar a decisão do jogador de querer sair. Isso também. Aqui, segundo o Transfer Market, pagaram... Foi custo zero a negociação. Não sei se é verdade. Não tirou ele do Inter? E, bom, vai dar um retorno financeiro baixo, mas vai acontecer. Cara, tem que levar isso tudo em consideração, sabe? Se o clube não cumpriu alguma promessa feita com o jogador, o que deixa o jogador claramente infeliz com a situação. Se fosse você, um cara te contrata te prometendo que você, sei lá, vai ter vale transporte, sei lá, e chega lá, tu tem que pagar todo dia para ir trabalhar, pô, tu vai ficar feliz? Não. Tu vai falar, pô, tu me prometeu isso aqui e não tá cumprindo, chegou a proposta de outro emprego, cara, você vai, ainda mais para ganhar mais, viver numa cidade melhor, por exemplo, ou, sei lá, morar mais perto do trabalho, você não levaria isso em conta? Pra gente, pra muita gente, o futebol é paixão, mas, cara, é a vida do cara. E tem que levar em consideração de que ele só tem mais o quê? 10 anos disso pra frente? Às vezes 15 no máximo. Então ele deve estar levando isso em consideração. E o lance do Cássio, queria só ressaltar, realmente foi bizarra a situação, como trataram ele, mas também foi, tipo, eu sinto que foi meio que de ambas as partes o desgaste, sabe? Sim. O Cássio já deixava isso claro há alguns anos em entrevistas, e esse ano ficou mais claro ainda nas entrevistas que ele deu, de que tudo é culpa... Ele até achei um pouco nada a ver, tá? Ele falava, tudo a culpa é minha e tal,
que a imprensa batia muito nele, a torcida caía muito em cima dele, e dentro do clube também ele começou a ter problemas, e aí ele decidiu ir embora, sabe? É meio que uma situação que já não dava mais, sabe? Fim de relacionamento mesmo entre o ídolo e o time. Ele achou melhor ir embora pra não queimar a imagem dele, né? Sim, sim. O problema todo, acho que foi como aconteceu isso, né? Sim, sim, foi triste. De uma outra forma, não teria tido problema nenhum, porque acontece isso, sabe? Acontece essas questões de fim de relacionamento no futebol, né? E aí, a cobrança em cima dele, acho que é porque o Cássio era o último grande ídolo do Corinthians, assim. O jogador que estava mais tempo no clube. Nem lembro, não sei agora nem quantos anos, mas assim, o Cássio está no Corinthians há muitos anos. Acho que 12 anos. Quantos? Acho que ele tá desde 2012. 12 anos. Desde 2012 eu sei que ele tava. Ele ganha a Libertadores e o Mundial, então... Isso. Então, assim, é o grande último ídolo do Corinthians. Então acho que por isso que a cobrança em cima dele era muito grande. Mas, enfim. O problema todo foi a maneira como aconteceu. Olha, F, e a gente viu aqui também que tem bastante gente que chegou aí na live. Eu quero saber se estão deixando like. Boa, Thay, boa. Galera que tá chegando aí, ó. 23 pessoas com a gente agora, sabadão. Se inscreva aqui no canal quem tá chegando agora, dá essa moral pra gente, deixa o like aqui. Bem-vindo ao Esportes Arena, compartilhe, comente aqui com a gente. Estamos aqui todo sábado, toda segunda e toda quinta. Fecha com a gente aqui no Esportes Arena. Tem eu, tem a Thay, tem o Maurício, tem o Vini, tem o Arthur. Então vamos que vamos, minha galera. Muito obrigado pela audiência. E não esquece do like, ativar as notificações e se inscrever no canal, né? Que a gente tá com a meta dos 800 inscritos e a gente conta muito com a ajuda de vocês, tá, minha galera? Se inscreva aí no canal e compartilhe, tá? Você que tá vendo a live aqui com a gente, compartilhe aí pros amigos pra gente chegar cada vez mais em pessoas pra assistir aqui junto com a gente e fortalecer a família do Esportes Arena. Muito obrigado mesmo. Como diz o Vini Sampaio, vocês são o nosso combustível aqui pra fazer isso acontecer. E tem comentários, ó. O Rodrigo Cavalcante, meu irmão, deixou aqui um comentário. Salve, mano. Deixou. O Corinthians está igual o governo do Rio de Janeiro. Uma dívida milionária não tem como pagar. Boa tarde, galera. Boa tarde. No caso, a dívida do Corinthians é bilionária, né? 2 bilhões que tá devendo aí o Corinthians, se afundando cada vez mais. Situação bizarra. E o Marco Túlio fala aqui do empresário dele, falou de ganhar minutos, ele vai embora, a diretoria abriu mão do Cássio para ter minutos pro Carlos Miguel, e ele faz isso. Para mim, traiu a torcida. A Leonice colocou aqui, Carlos Miguel traidor, não é ídolo, não do Corinthians. Ídolo ele não é também, né? Chegou agora e tal, mas traidor, a torcida realmente tá achando ele como traidor. O Marco Túlio, ele quis usar o Corinthians para se valorizar, ele falou que se não fizer minutos ele ia embora. Foi feio mesmo a situação. O FDB fala, tá faltando profissionais sérios no futebol, tanto na área esportiva quanto na área financeira. O que temos hoje são torcedores gerindo os clubes. Essa situação do Corinthians é só mais um exemplo. Concordo com você, o FDB. Verdade, isso é verdade. Não adianta você só ter o amor ao clube, chegar ali e achar que vai fazer acontecer, que vai transformar o clube em uma potência, que vai deixar a situação positiva. Não é assim mais no futebol. Você tem que estar. A gente falou isso na última live. Você tem que estar cercado de bons profissionais e gente para te apoiar ali, para as coisas acontecerem e não ficar só na promessa, como está acontecendo com o Augusto Melo, que já estão pedindo até impeachment do cara. E o Marcos Beto deixa aqui, ó. Que situação chegou o meu timão? Triste, né, Marcos Beto? Mas se inscreva aqui no canal, pô. Fecha com a gente, que a gente vai atualizando você sobre a situação do Corinthians, que, pô, torcemos para que melhore. E a Raquel Ferreira fala aqui, ó. Vamos deixar o like, galera. Não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. E o Marco Túlio. Félix Torres do Santos Laguna tá cobrando parcela dele também. Verdade. O Corinthians não tá pagando ninguém. Que situação, né? Sorte que o nosso Maurício paga nosso salário aqui, né? Não sou eu que cuido financeiro. É o LL. A situação do Corinthians até me lembra um pouco a do Barcelona, né? Porque, assim, além do caos financeiro, não soube lidar bem com a saída de ídolos, com a hora de cortar os vínculos com os ídolos. Então, assim, chegou a ponto de jogadores que não rendiam mais estar ganhando salário alto por conta de gratidão pelo que fizeram no passado. Só que, assim, tem que ter Paulinho, né? Tem hora que não tava nem jogando. Exato. A volta do Paulinho é inexplicável, ainda mais com o salário que ele recebia. Mas tem hora que tem que tentar com o jogador e falar o papo reto. Falar, olha, a gente é muito grato ao que você fez, mas hoje você não tá rendendo
não tá valendo, sei lá, R$ 700 mil por mês, entendeu? A gente não tem condição de pagar isso e falar, mas eu ganhei 10 títulos lá atrás. Olha, hoje a gente não pode pagar isso. Ou você aceita, ou você tá livre para procurar um outro caminho. Tem que entender isso, sabe? O Barcelona pagou rios de dinheiro pro Busquets, por exemplo. Beleza, o Busquets sempre rendeu em alto nível. Mas às vezes era o caso, tipo, a situação financeira do Barcelona tá ruim. Então, renegocia o contrato com o cara, sabe? Muda as negociações, assim. Se o cara não quiser, tem que entender também, paciência. É isso. E é aquilo. Uma dívida bilionária, um estádio que você sabe que vai ser muito problemático. Isso tem que ser pensado há muito tempo atrás, sabe? Não é, depois a gente vê, depois a gente vê. Aí, ó, vai vendo. Pensa em Vai pegar ver. uma Série B. Pensa em pegar uma Série B com receita cada vez menor. O Santos tá pagando por isso. E depois não é fácil voltar. A torcida do Vasco sabe muito bem como não é fácil voltar, a queda nas receitas, o nível do time fica muito ruim para a Série B e depois para voltar, para montar um time competitivo para a Série A. É complicado. É complicado mesmo, Mal.